Capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, capítulo 12. Essa é a Parashá Lech Lecha. Eu acho que eu vou ler com vocês essa Parashá todinha. Sabe por quê? Muitos de vocês leem, mas outros não leem. Então, quando perguntam alguma coisa, como é Abraão, uma pessoa central, seria bom vocês conhecerem a história dele. Mas, vamos ver o que deixa aqui enquanto isso. E disse o Eterno a Abraão: anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abrão, como lhe falou o Eterno. E foi com ele Lot. E Abrão era da idade de 75 anos na sua saída de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Lot, filho de seu irmão, e a todos os seus bens que haviam ganho, e as almas que haviam adquirido em Harã. E saíram para ir à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão pela terra até o lugar de Shechem, até Elon, planície de Moré. E o cananeu estava então na terra. Apareceu o Eterno a Abrão e lhe disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Eterno que lhe havia aparecido. Vamos até aqui para explicar um pouquinho o que está nesse pedaço que a gente leu. Abraão, ele viveu 58 anos ainda no tempo de Noé, tá? 58 anos é um tempo suficiente para se inteirar de todas as coisas. O conhecimento nesta terra onde Abrão, veja que aqui está se falando Abrão e não Avraham, tá? Ou seja, é Avrão e Avraham. Em português você fala Abrão ou Abraão. Deus colocou a letra Re no nome dele, mas isso foi mais lá na frente. Aqui nós vamos ver o chamado, porque quando o Eterno abençoou a família de Noé, e quando eles deixaram a arca lá no Monte Moriá, Noé plantou uma vinha. Lembram-se disso? Parashá semana passada. E conforme ele tomou do vinho, ele se embriagou. E houve aquele erro quando Ram, ele viu a nudez de seu pai, enquanto os outros dois filhos, Shem e Yafet, eles não viram, eles cobriram o pai com uma toalha. Por causa disso, o neto dele, Canaã, foi amaldiçoado, sendo que eles iriam sempre servir aos outros dois. Esta geração que recomeçou uma população na terra, ela vem destes 3 filhos. A 10ª geração pós-dilúvio é a geração onde Abraão se encontra. Então veja,
Nós falamos semana passada que houve sobreviventes. Quem sobreviveu? Os peixes. Os peixes sobreviveram. Eles são da água. Tá bom? Mas houve outros seres que sobreviveram. Então o texto que a Torá mostra, ela fala de alma, aqueles que têm espírito de vida, e toda a carne. Então toda a carne está identificando quem? Está identificando pessoas e os seres do reino animal. E aqueles que têm vida, faz menção a Shet, demônios. Ok? Então, é uma coisa que eu tenho certeza que fora a semana passada você nunca tinha ouvido algo parecido, tá? Porque você pode pensar, como é que o homem iria novamente ser provado nos seus caminhos se não houvessem a força da esquerda, representada aí pelo Shet, tá bom? Também foi lembrado que aquele gigante que estava no tempo, o mesmo que estava aqui no tempo de Moisés, é aquele que ficou pendurado na arca. É isso? Vamos lembrar dois foram mortos por Moisés. Então ele ficou vivo neste tempo, passou pelo tempo de Abraão e foi morto só na época de Moisés. Olha quantos anos ele ficou vivo. É muito tempo. Muito tempo. Só que para esse tempo bíblico, para quem Noé, por exemplo, que viveu, ele estava com 600 anos quando começou o dilúvio, depois ele viveu, não me lembro se mais 300 anos, ou seja, arredondando aí 900 anos de vida, tá? Agora, e o próprio Abraão teve 175 anos de idade, que já é uma diferença muito grande, né? Essa geração onde Abraão se encontrava já era uma geração que estava novamente perdida na idolatria. Inclusive o pai dele, Terá, ele era fabricante de deuses, os famosos terafins, aquelas estatuetas grandes do tamanho de um homem, de uma pessoa, tamanho grande. Em Abraão, ele recebeu da parte do Eterno conhecimento de livro que o próprio Eterno pediu para que um determinado anjo ensinasse Adão. Esse conhecimento chega para Abraão nesse tempo, e ele passou a ter conhecimento de como as coisas aconteciam, como era a forma como Deus havia estabelecido nos céus os julgamentos, como o mundo foi criado, como as coisas surgiram. Por isso que o livro hoje que explica estas coisas e que mostram estes segredos, inclusive a capacidade de se criar coisas através destas técnicas de usar o nome do Eterno em permutação das letras do tetragrama. Esse conhecimento, ele começou a ser dado e ele está nos nossos dias até hoje com o livro Sefer Yetzirah, tá bom? Que é um livro atribuído, que foi escrito por Abraão. Agora, nesta época, quando ele começa a perceber-se diante de Deus, ele olha para todo aquele monte de santos, de divindades, e ele começava a pregoar que aquela turma toda, aquele panteão todo, que não era Deus, que Deus é apenas um, como se declara pelo Shema Israel, ouve Israel.
Também é colocado que o nome hebreu, ele começa a ser usado na época de Abraão, porque em alguns comentários, talvez você já possa ter lido alguma coisa a respeito, alguns colocam que hebreu vem da família de Eber, mas a raiz da palavra, que ele era conhecido como hebreu, essa raiz dessa palavra, ela quer dizer literalmente da outra margem, do outro lado. Pode pensar se do outro lado do rio, pode ser, mas a questão, a ideia central é que ele era um homem que se encontrou contra a natureza corrente, ou seja, é você nadar contra a correnteza no rio, então você está na outra margem. Que margem? Enquanto todos estavam adorando divindades, considerando outros deuses, ele era o único na terra de então que teve coragem para poder falar às pessoas que Deus verdadeiro é apenas um. E com a própria vida dele, aquilo que ele foi aprendendo do Eterno, ele foi trazendo ao conhecimento entre as pessoas aqui na terra o Deus que tem a habitação dos céus. Então a palavra que ele vinha falando é: o Deus que vocês conhecem do céu, eu tenho apresentado a vocês aqui na terra. Tá bom? Por que eu estou explicando isso desde o começo? Para você compreender que nesta época, quem reinava naquelas terras? Nimrod, aquele que no capítulo 11 edificou Babel, a torre, a famosa torre. E ele, como rei, ele começou a ouvir que alguém estava falando que havia um outro rei, um outro Deus. E ele mandou um recado para que este homem fosse calado. Sempre assim, né? Sempre tem alguém para calar a boca de alguém. Mas sempre tem um que é teimoso, ele encara, ele não se cala e enfrenta toda a necessidade. E nessa época, eles tinham um forno, que era uma verdadeira fogueira, que é do tamanho de uma cidade. Esse forno, ele foi encontrado pela arqueologia, e realmente prova que esse forno ele era do tamanho de uma cidade. Esse forno foi a promessa que Nimrod fez, que se ele não se calasse, se Abraão, ou Abrão, ainda como Abraão, se ele não se calasse, ele seria queimado naquele forno. Mas ele não se intimidou. Então é muito importante para quem conhece a Deus e anda nos caminhos do Eterno, aprender a conhecer bem com quem é que você está andando. E ele não temeu, porque ele sabia que quem poderia livrá-lo era Deus, tá? E neste sentido, ele foi parar dentro deste forno, como uma cidade. Mas o Eterno providenciou ali a presença de anjos e providenciou como um jardim para que ele ficasse muito bem confortável lá dentro. E o fogo não causou nada a ele. Um tio dele, se eu não me engano, é o pai de Ló, não é pão de Ló, hein? É o pai de Lot. Como é que é o nome dele que aparece aqui? Quem lembra o nome? É Nahor. Bom, ele ficava observando o que o sobrinho fazia, falava, e ele também cria, só que ele tinha medo de crer no Eterno, da forma de Abraão. E quando ele viu que Abraão estava lá naquela fogueira, aquele forno, não era fogueira, era um forno grande como uma cidade, e ele viu o que Deus tinha preparado para ele, então ele criou coragem e também começou a falar. E no que ele começou a falar, ele também foi colocado para dentro do fogo. Só que aquele fogo que não queimou Abraão,
queimou o tio dele. Por isso, quando ele sai e ele recebe esse chamado do Eterno para sair daquela parentela, daquela terra, ele leva o sobrinho dele, Ló. Tá bom? Por isso. Também é discutido e é ensinado, explicado pelo Zohar, que o pai dele, você percebe que quem aparentemente toma essa decisão de sair logo é o pai dele, Terá. E durante muito tempo essa questão teológica, eles não conseguem resolver esse problema para explicar por que é que o pai foi que toma a decisão para sair e chama o filho, tá? A teologia cristã ela não resolve esse assunto. Já no judaísmo é conhecida essa história, por quê? E o Zohar explica que essa questão, na verdade, ele não saiu porque ele ouviu uma mensagem do Eterno. Ele saiu e se apressou a sair junto com o filho, porque ele estava sendo perseguido e jurado, ele já estava jurado de morte, porque ele era o fabricante dos deuses. E como o filho estava falando contra os deuses e aconteceu aquela coisa toda no sentido de um julgamento, eles começaram a querer discutir com o Terá, dizendo: tudo isso que está vindo para nós, a culpa é sua, é você que nos colocou neste caminho de idolatria. Então ele seria morto. Por isso que ele se apressa e sai. Só que não ia dar certo essa questão de Abraão sair e continuar com o vínculo com aquela família. Por isso, esta família, ela vai até Harã, é até ali. E depois, completa-se esse chamado para ele, da parte do Eterno, quando o pai dele morre. Bom, vamos caminhar nessa história aqui. Até então, nessa sequência de fatos, ele falava às pessoas, aos homens. O Zohar também diz que aos homens, quem fazia a pregação era Abraão. E as mulheres, quem fazia essa pregação falando de Deus como um, era Sarai. E quando o texto diz aqui na Torá que não saiu só ele sozinho, como diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Depois você vê que ele não sai sozinho. E quando ele sai com Ló, com o pai dele, e ele, a esposa, o sobrinho, o pai, e também vem servos e servas. Tá? Quem são estes servos e servas que acompanham essa grande turma que sai com ele? São as pessoas que haviam recebido o Eterno pela pregação deles. Tá? Quando ele chega na região, o Zohar também ensina que ele não estava pronto. Então não tinha como Deus, como acontece com a gente. Esse termo da palavra lech lechá, ele tem uma disposição que dá uma ordem individual para uma pessoa. Essa ordem saia para ti mesmo, no sentido de que nós não podemos ficar paralisados no caminho que a gente está. A gente não pode ficar parado, sem crescimento. Nós devemos alcançar níveis espirituais maiores. Só que, para você receber um nível superior maior, a pessoa tem que ter preparo. E para Deus revelar algo a mais para ele também tinha que ter preparo. A primeira coisa que Deus teve que cortar e fazer com que ele esquecesse era toda aquela aprendizagem da astrologia, como governam os astros do céu, como estão dispostos todas as coisas, porque esse conhecimento também já tinha feito com que muitas pessoas passassem a adorar o sol, a lua, as estrelas,
e astros. Tá? Estes astros no céu são chamados de Mazal. E é daqui que vem todo o conhecimento que você vê no dia de hoje como horóscopo. Então você vê lá Câncer, Áries, Gêmeos, Balança, Escorpião, Aquário, Peixes, Sagitário, que mais? Capricórnio, Leão, já falei. Gêmeos também já falei. Acho que eu já falei todos. Tá? Tudo isso tem relação. Libra, Balança, já falei também. Tudo isso tem a ver com a disposição desses astros na atmosfera. Tá? Os traços que formam, eles vão formando. Eu não vou saber explicar direito para você, tá? E também não é aula sobre astrologia nem sobre astronomia, mas é conhecido. Tanto é conhecido que mesmo na época de Jó, que viveu na época de Moisés, ele fala de Andrômeda, ele fala de outras galáxias aí, tá? Por quê? Porque tinha conhecimento. Então o Eterno pede para que ele esquecesse essas coisas. Se você não esquecer aquilo que está ligado a uma idolatria, não tem como você crescer naquele que é um. Isso é um ponto fundamental. Vocês não podem parar aqui. Enquanto ficar com aquela ideia de conhecimento cristão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e achando que a ação desses três tem alguma coisa a ver com Deus, você não vai conseguir compreender qual é a ação do Eterno como um, e como ele tem trabalhado, como as coisas estão governadas por ele. Ele vai passando esse conhecimento ao povo. Quem puder ler um dia o livro Os Caminhos de Deus, tem ele em português. É um livro muito rápido para ser lido, porque ele vai criando como que uma linha reta. Ele não fica explicando as coisas, ele vai simplesmente mostrando. É igual quando você está indo aí, Campinas, sentido Belo Horizonte, você não entra nas cidades que estão próximas, só está falando lá, Itatiba, 20 km. Na hora que você passar no trevo de Itatiba, está lá a placa, Itatiba à direita, e você continua sentido Belo Horizonte. Na hora que tiver que mudar na estrada lá na frente, pegar Fernão Dias, vai mostrar Belo Horizonte, tal saída, São Paulo, tal saída. Entrou na Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, você vai encontrar um monte de cidades ali, Cambuí, Extrema, Pouso Alegre, e você não entra nessas cidades, mas ela é colocada para você. Então, da mesma forma, ele trata como que uma linha reta, e ele vai te mostrando como está estruturado o conhecimento de Deus, como ele quis estabelecer as coisas, como é o julgamento, como que a pessoa, ela se liga com a esquerda, se liga com a direita, como vem a ação da serpente, e daí ele vem mostrando as pessoas que entraram na história e como vai pegando e assumindo aquilo que vem da parte do Eterno, tá? É um livro fácil para se ler, porque ele só vai jogando e mostrando, não para explicar nada como é, senão ia ficar um livro extremamente grande. Então ele já vai para você ter uma noção, tá? Exemplo, vai dizer, se algo está determinado da parte de Deus, como eu citei aqui para vocês, aquele homem que é contado no Midrash, que ele entra na casa do governador e a esposa era do rei, ou seja, o rei, a sua esposa, eles estavam discutindo qual era a melhor carne. O rei pensava numa e a mulher dele pensava como carne de cordeiro. E quando este homem que eu estou falando chega como sacerdote, que estava acostumado a receber os animais para poder apresentar diante de Deus, a rainha pergunta para ele qual é a carne. Então ele falou que seguramente era a carne de cordeiro. E o rei achou-se humilhado nessa situação e mandou punir este homem.
e mandou que a mão dele, a mão direita dele fosse cortada. Então é explicado no Zohar que este mandamento, esse decreto já era um decreto celestial. Aquilo iria acontecer, entendeu? Porque na eternidade o tempo das pessoas e ações delas já são conhecidos. Portanto, como conhecimento dos céus daquele comportamento, já havia sido determinado na corte celeste que ele perderia a mão direita. Perderia a mão direita. Mas a atitude dele naquele dia, quando soube que ele perderia a mão, o que ele fez? Ele subornou o cara que ia cortar a mão e, ao invés de cortar a direita, cortou a esquerda. Passado um tempo, descobriram, chegou a informação até o rei mandou chamar e falou: agora eu mandei cortar a mão direita, você cortou a tua esquerda, problema seu, a minha ordem vai ser cumprida. E ele foi lá e mandou cortar a mão que primeiramente estava determinada. Agora, ele perdeu as duas mãos por causa da atitude dele. É esse tipo de ensino que está mostrando que as nossas atitudes, como nós vimos ontem no Pirkei Avot, tá? Que, aliás, vai ter aí a próxima Mishnah, nós vamos ler na sexta-feira, que vai falar sobre isso. Embora todo decreto esteja determinado, mas também é reservado a você o direito de escolha. E conforme a tua escolha, esta ação do julgamento pode ser alterado. Como foi o exemplo que eu dei, era para ter cortado a mão direita, ele acabou perdendo as duas, por causa de uma ação dele. A ação dele interferiu na ação do Eterno, cumpriu a ação do Eterno, mas ficou pior. Por isso que tem muitas atitudes que nós temos, que a gente pode piorar uma situação que era para piorar. Por outro lado, uma situação ruim, como é atribuído uma frase que diz assim: quando coisas ruins acontecem para nós que somos justos, é porque o Eterno está nos livrando de coisas piores. Mas como compreender essas coisas enquanto a gente está vivendo a situação? Porque vivendo a situação, a gente sempre está querendo que uma situação ruim, ela simplesmente vá embora logo, e que o Eterno esteja nos abençoando. Nós não temos condições de ficar pensando, deveríamos ter. Aí mostra o nosso nível espiritual. Como que nós vamos receber algo mais de Deus se nós não temos cabeça para compreender que no momento ruim nós estamos aí na presença de Deus? Se o coração está cheio, a cabeça está cheia da ideia de que está assim porque nós estamos debaixo de maldição, está assim porque Deus está falhando na ação dele de misericórdia de nos abençoar e está abençoando outros, então aqui já paralisa. É como se a gente entupisse aquele canal de onde vem a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela vem descendo, só que você entope o canal. E aí, até desentupir esse canal, algumas coisas precisam acontecer. É por isso que quando ele chega nessa cidade, ainda ele é colocado que ele não estava preparado, tá? Uma outra coisa que se coloca é que um homem começa a contar verdadeiramente a história dele quando ele gera um filho, então ele é produtivo, então mostra que ele está preparado. Abraão foi ter filho com quantos anos? 100 anos. Quando nasce Isaac, ele tem 100 anos. Então é colocado que ele começa a ficar preparado com 100 anos, mas esse chamado é feito quando ele tem 75 anos. Portanto, ele ainda teve que aguardar 25 anos. E 25 anos também é o tempo que ele espera o filho. E nesses 25 anos, muitas coisas aconteceram. Pode-se falar, mas ele já não estava preparado? No plano celestial, ainda não. E veja que ele já tinha angariado muitas pessoas para conhecer o Eterno. Ele já tinha enfrentado o rei que o colocou lá naquela fornalha, como uma cidade, não aconteceu nada com ele. Se nos nossos tempos você encontra um rabino, um pastor, um missionário, um padre,
que abre qualquer igreja e começa a operar um milagre qualquer, aquilo lá enche, e as pessoas fazem dessa pessoa um Deus. E a Torá ensina para a gente que não é porque uma pessoa opera milagre que aquilo seja de fato do Eterno. E a Torá dá alguns exemplos. Um exemplo começa com o rei Jeroboão, que com medo do povo voltar-se para Deus, quando rachou o reino, tá? Roboão ficou com 2 reinos, 2 tribos, e as 10 tribos, chamadas de Israel, ficou com Jeroboão. Ele então criou um altar para que as pessoas não fossem cumprir o mandamento da Torá, que 3 festividades no ano eles tinham que ir a Jerusalém, para a cidade. Naquela época foi dito para a cidade que Deus iria estabelecer. Jerusalém não era conhecida ainda, lá no comecinho, quando foi dado isso. Agora no tempo dele já era, porque quem vai edificar Jerusalém no Monte Gemos é Davi. E Davi, pai de Salomão, Salomão, pai de Roboão. Nós estamos aqui no tempo de Roboão e o rei Jeroboão, tá? Quando ele vai inaugurar o altar, Deus manda um profeta ir lá com uma missão de falar para ele que aquele altar iria rachar. E então aquele homem fica muito bravo e vai levantar a mão para bater no profeta. Porque ele levanta a mão dele fica paralisada, não consegue mover mais nada. Então ele pede a Deus, ele pede ao profeta para orar a Deus para curá-lo. E o profeta faz isso, e a mão dele volta ao normal. E aí acontece que a ordem que Deus havia dado para que ele fosse por um caminho, voltasse por outro caminho, e não comesse, não pousasse na casa de ninguém. Ele era um profeta novo, jovem, mas um profeta da localidade, um homem corrupto. Então você tinha um profeta corrupto, que já manipulava o povo, dizendo que Deus tinha falado algo, sendo que Deus não havia falado nada. Ele vai e faz o convite para este profeta novo ficar na casa dele. Ele responde: o Eterno me deu ordem para não ficar na casa de ninguém, não comer nada neste lugar, e voltar por um caminho tal, que se eu desobedecesse, eu seria comido pelas bestas no campo, ou seja, por um leão. E o profeta falou para ele: mas eu sou profeta como você, ou seja, essa palavra de Deus não se aplica a mim. Da mesma forma, Salomão, homem extremamente sábio, que escreveu o Cantar de Salomão, escreveu Provérbios, escreveu o que? Eclesiastes. Tantas coisas que esse homem fez, escreveu mais de 3.000 provérbios. E como estudante de Torá, ele conhecia tudo, mas tinha algumas coisas que ele dizia que ele não tinha como compreender, tá? E uma das coisas das leis da Torá que ele disse que ele não conseguia compreender era quando uma ordem é dada e você não vê conexão, por que aquilo é dado, você simplesmente tem que crer, Deus falou assim e vai ser assim. Então ele não achava como compreender essas coisas. E este homem que era tão sábio, tão isso, tão aquilo, caiu, porque ele achava que ele estava acima desses mandamentos. Por exemplo, um rei não era para ter cavalos em demasia, porque há mandamento da Torá dizendo que os filhos não voltariam ao Egito. E para aquela época, quem eram os experts em cavalo? O Egito. Para você ter uma criação grande, necessariamente você teria que voltar ao Egito e iria descumprir a Torá. E ele diz: isso não se aplica a mim, porque eu não vou cair nisso daí. Também é dito que o homem não deve ter muitas mulheres. Ele também falava: isso não se aplica a mim. E ele caiu por causa de muitas mulheres. E teve uma outra situação que ele também disse: isso não se aplica a mim. Caiu. Portanto, por mais preparado que uma pessoa esteja, ela corre o risco de interferir no julgamento da corte celeste. Agora, voltando, se uma pessoa não está preparada, até ela ter o crescimento para receber aquilo que Deus tem para ela tem que ser colocada à prova. E é conhecido que Abraão passou por
10 provas. A última, a derradeira, a final, é qual? É a morte de Isaac, quando ele é amarrado no altar. E ele passou em todas. É dito sobre Davi, e tem um mandamento da Torá que diz para você não pedir para ser provado. Tá? E Davi pediu para ser provado. Então ele pede para que Deus sondasse o coração dele e sondasse para ver se encontrava iniquidade. E quando ele faz esse pedido, na primeira prova que Deus coloca mediante esse pedido, ele caiu, que foi aquele pecado com Batseba. Tá? E com isso ele pôde compreender assim, que ele queria entender, Davi queria entender por que havia oração no nome de tal pessoa e com o nome dele não tinha. Então a explicação é essa, porque ele não passou no teste. Ok? Dá para compreender essas coisas? A parte do diagrama dos 10 provas. Aqui na Torá, no comentário da Torá, fala os escritores. Só que tem um aqui que é o quarto, quinto. Teve de tomar a Agar como esposa e você perdeu os 3 vezes em termos de responsável. Não foi o mesmo que ele teve para o teste na prova? Quando ele tomou Agar? Qual foi a pergunta? Se não foi o quê? Tem as 10 provas dele, né? Mas essas 10 provas, essa quinta que é sobre tomar Agar, não foi um erro ao invés de uma prova? No sentido assim, foi um erro ele ter feito isso, ele não teve fé em Deus de que ele recebeu. Ele achou que seria por meio dela, né? Essa conclusão foi Sara que teve, né? Para achar, naquela época era permitido, né? O empregado é como se fosse uma extensão da mulher. Quando uma não podia ter filho, podia gerar filho com a barriga da outra e o filho seria natural de dentro da casa. Isso entra como uma prova, mas ele passou nessa prova, ele não caiu. Ele fez algo que lhe era permitido. Por exemplo, quando ele vai descer ao Egito, ele chega na terra lá, achando que estava tudo certo com o mandamento de Deus, acabou de se estabelecer na terra, aconteceu o que na terra? Houve fome. Aí você vai falar assim, poxa, como que esse homem pode ser de Deus? Na onde ele chegou, estava tudo normal. Ele chegou ali, fome. Aí as pessoas podem falar, isso é um sinal que esse homem não é de Deus. Ele chegou aqui e trouxe maldição de fome. Mas isso forçou a que ele descesse ao Egito. E na linguagem do Zohar, é entendido, você tem aqui, se alguém lembra a disposição das Sefirot, você tem a coroa aqui em cima, aí vem a próxima aqui, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, no meio Tiferet. Depois vem Netzar, Hod, Yesod e Malhut, tá? Para chegar onde nós estamos, o reino onde nós estamos é Malhut. Para que esta bênção do Eterno chegue até nós neste reino, você tem que andar nessa linha para que chegue até nós. Quando ele está naquela região, vem a fome não foi uma maldição. É interpretado como muitas coisas que acontecem na nossa vida e nos traz coisas ruins, é visto como maldição por muitas pessoas. Mas pode ser como nesse caso, não é. Força você descer, tá? Vai descer até o Egito. Como foi o retorno dele do Egito? Ele saiu de lá como? Alguém lembra? Rico. Ele saiu rico. Então ele chega pobre porque ele chegou lá. Se ele fosse rico, ele não precisaria sair da terra onde eles estavam. Então ele teve que
descer até o Egito, e chegando no Egito, antes de entrar no Egito, é dito que é ali que ele aprendeu a olhar para a esposa dele e ver a belezura da mulher que ele tinha, que até então ele não tinha percebido com quem ele era casado. Aqui é dito que ele mente, dizendo: olha, você vai dizer que você é minha irmã, tá? Isso era uma meia-verdade. Meia-verdade não é uma mentira, tá? Não é uma verdade, mas não é uma mentira, porque de fato ela era irmã dele. Um filho, um neto, ele é chamado muitas vezes, o avô é chamado de meu pai. Então tem todas essas questões. Não é dito lá, aquele cego não fala Jesus filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não. Tá claro, isso aí forçou lá demais o entendimento. Mas literalmente o avô muitas vezes é chamado de pai. Por isso que muitos nomes desses na Torá fica meio confuso para quem está lendo assim de primeira, porque nessa linguagem de parentela, às vezes o que chama ali de pai, na verdade pode ser um avô, pode ser uma pessoa próxima, e não necessariamente o pai, tá? Quando fala irmã, ela é minha irmã, ela não era irmã literalmente dele, ok? Então isso daí fez com que ele fosse, isso é a explicação do Zohar, diz que ele é obrigado a ir até o Egito. No Egito, olha quantas coisas boas ocorreu a ele. Ali a Sara, ela pôde dar ordem a anjos. O Eterno mandou um anjo para poder guardar, porque ela era muito bonita, e quando ela foi vista, já pegaram para levar para a corte do faraó. Mas a oração que eles tinham feito é que Sara seria guardada pelo Eterno. Então ali, para ninguém tocar nela, quando alguém foi chegar para tocar nela, ela viu o anjo e dava ordem para que o anjo golpeasse, e o anjo então golpeava. E foi aí que foi descoberto que realmente eles eram diferenciados. E aí eles são ali abençoados e são despedidos dali com muita riqueza. E isso o Eterno também estava falando, que lá na frente o povo dele também, essa descendência dele, iria descer ao Egito, seriam escravos, mas que também saíam de uma forma rica, como de fato aconteceu. Eles saíram do Egito de uma forma de milagre, conhecendo Deus, preparados, porque dali um mês eles recebem a Torá, tá? E saem ricos e sem doença alguma. Esta descida, você desce para sair dali preparado. Teve consequência também, né? Por mais que ele tenha passou por essas provas, teve consequência, inclusive dessa pela esposa, né? A descendência do filho dele, do outro lado da carne. Teve consequência, por quê? Porque depois que a mulher estava grávida, ela começou a maltratar a Sara. E aí criou um sistema dentro de casa que ficou insuportável. Tá? E até hoje tem, porque os árabes, os palestinos, os árabes, o muçulmano, o Deus Alá vem de qual povo? Dessa descendência de Ismael. Mas aí é onde eu penso, isso aí também, olha o que aconteceu, olha essa consequência, como foi grande. Mas também a gente podia pensar, isso estava no planejamento do Eterno, porque de qualquer forma o Eterno precisava manter. Quando Moisés fala sobre a Torá, ele profetiza naquele último discurso, ele profetiza mostrando o quanto os descendentes, por afastar da Torá, iriam viver o holocausto, iriam viver aquelas coisas todas. Quem que iria ser usado para isso? Tá? Até chegar onde nós estamos. Se essa história toda não tivesse acontecido,
esse Deus da forma que é não teria chegado até nós. Porque com certeza nós estaríamos em alguma religião aí. Tá? Se teve as 10 provas, tem consequência em atitudes, como houve. E se essas consequências não era para acontecer, então o que acontece? É por onde tem que entrar nessas atitudes erradas, tem que entrar novamente o poder da serpente. Porque o veneno da serpente tem que estar permeado de todo. O veneno da serpente ele vai permear o lado da esquerda, que vai trazer a escuridão. Tá? É muito legal começar a perceber essas coisas, porque quebra em nós essa questão apenas dualista, que existe o céu e o inferno, a luz e as trevas. Então tudo que é treva, está apartado de Deus, e isso não é verdade, tá? Porque para Deus sempre tem a relação masculino e feminino, tá? E sempre o masculino pode simbolizar a parte que vem da luz, o feminino vai simbolizar a parte que vem da escuridão. Tá? E os dois não se unem. Como que gera um filho? Não é pelo homem e a mulher? Ora, a união de luz e trevas, entendeu? Quando começa a compreender a coluna da Sefirá, você tem uma coluna esquerda, uma coluna central, uma coluna direita. A coluna da direita, ela é a parte ativa. Portanto, ele é masculino. Por que masculino? O que o homem tem? O homem tem o pênis, que é ativo, que ele que faz a função, a atividade. A mulher, ela tem o quê? O que recebe. Então, ela é passiva. Quando você termina aquele desenho da Sefirot, aqui embaixo você tem Yesod e Malhut. Entendeu? Então, você tem aqui a expressão. Novamente, Malhut, ele vai ser o que? Masculino ou feminino? Nisso que eu estou explicando, o que você acha? Malhut você tem aqui em cima Yesod, e aqui embaixo você tem Malhut, que representa o nosso reino, onde nós estamos. Aqui vai ser masculino ou feminino? Vai ser feminino. Por quê? Porque você está recebendo de Yesod. Sempre que você recebe, se você recebe de algo, então você é feminino. Você está recebendo, tá? E nessa questão de não fica uma linha aqui, uma linha central e uma linha à esquerda. A ideia é que no decorrer das coisas elas vão se unindo para se tornar uma. E aí você tem essa junção. Agora, se ficar com aquele pensamento que treva pertence ao demônio e que é coisa ruim que está apartado, como que vai ter a união das coisas se na cabeça você já estabeleceu que está apartado? Sempre você vai ver, eu já citei aqui no passado, a Rívica, ela era filha de quem? De Labão, não é isso? Vamos lembrar a história? Quando ele tem o filho Isaac, chega um tempo que ele diz para o servo dele: olha, eu estou ficando velho e eu não quero que o meu filho case com uma pessoa qualquer. Ele tem que casar no meio da minha parentela, tá? Para poder manter uma aliança. E aí ele vai lá para aquelas terras de Labão, certo? Ok? Chegando lá nas terras de Labão, Labão que eu estou falando, vai lá para a terra onde ele veio, Abraão veio. Então, que chegando lá, ele encontra quem? Ele encontra a Rívica. E que parentela que ela estava? No meio de quê? No meio de coisas, as trevas. A família gerada, o comportamento era de trevas. Mas quando ela vem para Isaac, o que ela transforma? As trevas em luz. Juntou.
Não é que ela veio e se juntou com Isaac e virou luz. Não, as atitudes dela, ela sai do meio. A mesma coisa, Abraão. Abraão é gerado no lugar que está trevas. Mas pelo comportamento, o que ele faz? De onde é trevas, ele se fez luz. Rívica, de onde ela é gerada, aquela feitiçaria, os feiticeiros que tinha ali, inclusive da própria família, faz com que ela tinha tudo para permanecer naqueles caminhos, mas a atitude dela faz com que ela receba, não das trevas, mas passe a receber da luz. Então ela cruzou, inverteu o caminho. A mesma coisa vai acontecer com Raquel. Raquel também vem de lá. O pai dela tinha feito um altar quando ele se encontra com Jacó, que queria matar. Quem era o Labão, o pai da Raquel? Quem era esse homem? Esse homem era feiticeiro. E da geração dele, quem que foi gerado? Da parte escura, gerou quem mais lá na frente? Balaão, descendente dele, feiticeiro, aquele que se ajuntou com o rei Balaque para poder amaldiçoar Israel, usando o que? Os encantamentos da esquerda. Ele não quis vir para a luz. As atitudes dele não foi, porque conhecimento, de manipular conhecimento no mundo espiritual, ele tinha. Só que se ele mantivesse o conhecimento para se associar com Deus, ele iria vamos usar um termo magia, que todo mundo conhece, ele iria usar uma magia para a luz, mas ele preferiu ficar com uma magia para as trevas. Então fica apartado, entendeu? E, bom, eu acho que a parte central para a gente compreender é que Deus está dando oportunidade para Abraão, mostrando para ele assim, se você ficar parado aqui, você vai definhar, porque você já tem uma ligação comigo. Agora, as estruturas no teu corpo, elas precisam ser configuradas para poder receber mais da minha presença. Essa paraxá, Lechá no Zohar, é aqui que ela explica o porquê que a gente faz Netilat Yadayim pela manhã. Porque quando a gente dorme, ali é ensinado que durante o dia, quem governa o nosso corpo é a parte da alma, Ruach, e que à noite, quando a gente está dormindo, quem passa a governar o nosso corpo é Nefesh, tá? E a nossa Neshama, nosso espírito, ele vai subir a Deus. Só que se as nossas atitudes naquele dia foram atitudes boas, sem pecado, o nosso espírito, nossa alma, vai atravessar aquela região das trevas, tá? Onde tem Shed, demônios, e vai alcançar a presença do Eterno, e ali a gente pode ter conhecimento das coisas de Deus, revelações que vêm do Eterno. Se o nosso dia não foi propício, a nossa cabeça não estava voltada para a Torá, o nosso conhecimento acabou nos impurificando, então à noite, quando a tua alma deixa o corpo e vai subindo, você vai ser preso. Na hora que passar nesse canal escuro aí, eles vão desviar teu caminho e vão lançar profecias para você em termos de sonho, e vai tentar te mostrar profecia que na verdade não são profecias que vêm de Deus. E aí é onde a pessoa pode ser desviada do caminho. E de manhã é pedido para que se faça Netilat Yadayim para poder purificar as nossas impurezas que possam ter sido durante a noite, tá? Outra coisa que é explicado nessa paraxá, Lechá no Zohar, é que fala que esse processo da descida vai mostrar todos, enquanto alma. Isso aqui é um assunto legal, uma pena que já está tarde, mas esse é um assunto muito legal, porque diz, todas as almas, elas são plantadas por Deus no jardim, o jardim do Éden, que está no mundo superior. Quando uma alma vai descer a terra, então só de falar descer, você já entende que é problema. Sempre que a gente está descendo, está associado aqui nesse mundo que não é uma coisa boa, né?
Embora fala, para descer todo santo ajuda. Para subir não é fácil. Tem gente que mora numa rua, você está lá embaixo, tranquilo. Quando você chega em casa, você desce, beleza. E no outro dia que você tem que subir. E o sol quente, não é fácil. Agora, essa questão diz assim, a alma, ela é pega ali, ela já não quer vir, porque ela está no lugar, na presença de Deus, com o conhecimento de Deus. Ela sabe que ela vai ter que descer um mundo em que aqui não se faz a vontade de Deus, onde neste mundo Deus não é conhecido. Se fala de Deus, mas não se tem conhecimento sobre a verdade de quem é Deus. Tá? Nesse processo de descida é explicado que conforme o caminho dessa árvore sefirótica para a alma chegar até o teu corpo, é ali que ela vai enfrentando problemas e é ali que ela vai se tornando mais forte ou mais fraca. Em princípio, eu disse um dia aqui que muitas pessoas, minha mãe estava viajando, até foi usado o exemplo dela. Se alguém lembra, isso foi semana passada, quando ela viajou. Tá? Muitas pessoas dizem, poxa, por que eu não tive oportunidade, por que eu não fui forte assim para ter tal e tal conhecimento? Tá? Por que você tem pessoas que são fracas e pessoas que são fortes? A explicação vem daqui. Nesse processo de descida, essa alma, ela vai ser muito pressionada, ela vai ser muito provada. Então, se ela chega fortalecida, então essa pessoa, ao nascer ali, ela vai ser aquela pessoa determinada, arrojada, preparada, porque ela enfrentou provas e passou. Mas aquelas que já chega quase que definhando, ela já chega com uma alma fraca. Para você entender, gente chega com alma forte, gente chega com alma moderada e gente que chega com uma alma fraca. Aquele que tem a alma fraca vai ser muito fácil ser governado pelas proposições do maligno, do prazer, e ela desviar do caminho que ela veio. Certo? Isso não precisa explicar muito, porque é muito fácil compreender isso. Tá? Ver o povo. O povo no Brasil, ele é um povo inteligente, todos. Você tem muita gente inteligente, mas a massa, quem que votou no Lula e na Dilma? Foi a massa? Agora aguenta o tranco. Não diziam nos Estados Unidos que são todos inteligentes, uma raça, né, de inteligentes? O que eles fizeram? Deram um exemplo aí que não souberam. Então, mas aí cabe uma ressalva, porque eu vi uma matéria agora de manhã. Na verdade, é que as eleições nos Estados Unidos, elas são diferentes daqui. O povo elegeu a Hillary, mas como lá é delegações e estados, ele venceu em mais estados. Então, por isso ele foi eleito, porque o povo votou nela, ela teve mais votos que ele. Só que lá não vale isso. Lá é por estado. Então, se ele vencer um estado a mais, pronto, ele já foi eleito, porque o povo votou nela. Tem provas, só que eles não podem entrar com recurso, porque isso é lei do país. Então, o povo votou nela. Se é lei do país, acaba sendo na mesma. Sim. Eles estão pagando o preço. Estão pagando preço, Rafael, o que é essa descida que você fala? A pessoa veio mais fortalecida ou veio mais fraca? O que acontece nessa descida? Essa descida da alma. Então, imagina a alma como uma planta, uma margarida. O jardim de Deus cheio de margarida. Tudo isso é alma. Aí vai nascer você aqui. Está chegando o tempo de você aparecer ali. Então Deus manda um anjo que toma conta desse jardim das margaridas. É só exemplo, hein, gente? Não vai dizer que o Rafael falou que no céu tem um canteiro de margarida, que são as almas, né? Aí vai falar, por isso que tem aquela música, apareceu a margarida. Não é nada disso. Estou dando um exemplo para você compreender didaticamente da melhor maneira. Então, pega lá, pegou aquela plantinha margarida e ela já vem esperneando, porque ela sabe que aqui ela não vai ter conhecimento de Deus, ela não quer ver. Mas aí o Eterno coloca para ela as proposições dele, do Eterno, e fala o que ele espera dela aqui, no sentido de tikkun, de elevar o mundo. Então ela vem com uma missão que é para Deus, tá? Se ela se contaminar com esse mundo, ela vai desviar da função dela e ela não vai fazer para Deus, ela passa a fazer para ela própria. Entendeu?
E então essa descida que se explica é que quando pega essa plantinha, o exemplo que é a alma, e vai colocar para ela descer, ela vai passar por todas as sefirotes, tá? E aí vai apresentar um monte de dificuldades. Eles não explicam quais são essas dificuldades, mas são situações que vai provar essa alma. Então ela vai ter um esforço muito grande, ela vai ter que lutar, guerrear até chegar aqui. Se ela, ao chegar aqui, para entrar no corpo, que o médico quando puxar lá, olha, dona Neia, é uma menininha. Então, quando essa menininha nasceu, essa alma pode ter chegado ali esgotada, mas porém passou com firmeza. Então, entrou uma alma forte, ou entrou uma alma fraca, ou entrou uma alma meio. Tá? Deu para... Você não vai encontrar uma explicação detalhada de como são essas coisas. Basta ver a nossa vida. Você vai ver problemas de pessoas, como que você cresce. Qualquer tipo de ensino, você vai ver. Se uma pessoa, durante a vida dela, ela não tem provas na vida, ela não vai ter uma personalidade, ela vai ser uma Maria, vai com as outras. Porque ela não vai conseguir se firmar em nada. É horrível você tratar com pessoas que não têm personalidade. Chega alguém e começa a falar, você viu, o chefe falou que aquela moça lá, mas por que ela, né? Não sei o quê. Aí a pessoa compra a ideia. Mas aí no outro dia, na outra semana, um outro vai lá e fala com ela, aquela mesma pessoa que ela concordou que não prestava, o outro já mostra provas que ela é boa, já concordar, ela é uma pessoa boa. Ou seja, quem chega ali e buzinar no ouvido, leva. Tá? Uma pessoa conhecida aí na história como Maria vai com as outras. Como se fosse nossa vida também. Passar pelas provas. Sim, todo mundo passa por provas. Você tem que passar. E aquelas pessoas que passando por provas só ficam reclamando da prova e só reclamar não faz você crescer. Então, a psicologia ensina isso, que a pessoa que só passa pela prova e ela não aprende a ter uma razão crítica, então a prova fez com que ela crescesse. Ela passa a enxergar um mundo diferente, a cabeça dela abre, ela começa a perceber coisas. Se aquela prova não tivesse acontecido, ela não iria entender dessa forma. Mas aquele que não faz nada e fica paradão e só aceita e não tem razão crítica nenhuma, não vai interferir em nada, ele não vai alteração nenhuma, vai ser e não é útil uma coisa dessa, tá? Então essa mesma prova, lembrando, tudo que acontece aqui embaixo tem um correspondente lá em cima. Pois então quando Deus pega aquela plantinha, a margarida do exemplo, e fala, você vai descer, eu quero que você seja assim para mim. Muitas pessoas que descem de lá podem conseguir ser essa pessoa que Deus pediu que fosse, mas muitas podem nem chegar perto do que foi falado, tá? Mas foi dada a instrução? Foi. A determinante é esta luta, nesta descida. Chegou aqui, então isso é um processo iguais. Você fala assim, aonde está a justiça de Deus? Todos passam pelo mesmo caminho. Aí é que está, né? Todos vão passar pelo mesmo caminho, porque senão passa a ideia assim, que quem fez aquela fulana fraco, sem entendimento para compreender a Torá, sem aquele gente pensa, mas foi Deus que fez isso, ele que deu uma pessoa desse jeito, e não foi. Todos passam pelo mesmo caminho e vão enfrentar os mesmos tipos de provas. Então, a hora que chega aqui no corpo, você já passou por um período e é ali que já determinou que tipo de situação você vai enfrentar aqui. E aí, quem é fraco, consegue se reabilitar? Consegue, mas vai ter que se esforçar muito. Entendeu? Por isso que está nas nossas mãos. Está na minha mão, está na sua mão. Por exemplo, eu gosto disso, né? Eu vai aqui, e era uma conversa, né? Analisar a história dele também, ele quis também ficar. Quis.
Mas para ele ficar nessa pobreza até os 40 anos, também não prova que ele, vindo, ele talvez possa ter chegado no corpo com uma alma fraca, que depois se fortaleceu? Quem que vai conseguir provar isso? São tudo ideias, conjecturas. Que você vai ver pessoas que até determinado tempo da vida ele era nada. De repente engrenou e se esforçou. Entendeu? Então assim, a beleza é isso daí, porque você tem gente que não estudou até 40 anos, como esse exemplo. Era analfabeto nesse sentido. Tá? Falar do Lula aqui. O Lula, como quase analfabeto, como o povo gosta de pichar, ele não chegou a ser presidente da República? Então, não tem essa notícia agora perto de vestibular? Vi ontem, antes de ontem no G1, a foto de uma menina, e já tinha visto semana passada um menino. Os dois, eles estudaram com livros que a mãe achou no lixão. Ele estudou com aqueles livros, passou no vestibular de medicina, passou em 4 universidades. O outro, que eu até li a história para Andy, que acabou de se formar lá em Brasília, o menino, desde pequeno, ele andava 20 quilômetros por dia nas ruas. E ele achou livros e começou a estudar livros de biologia, livros disso, daquilo, entrou na universidade. Tá? Agora, quantos que são da favela, que não têm direito à escola, entraram na universidade? Poucos. Quantos destes que também acharam livros na rua e olhou, não entendo, que jogou fora de novo? Então são oportunidades. Viu como é difícil determinar as coisas? Porque uns acham o livro, talvez um livro que esse menino achou já tinha sido descartado mais de uma vez por outras pessoas, mas chegou na mão dele, ele pegou e pronto. Então não é um assunto fácil para poder que dar um fechamento. Oportunidade aparece para todas as pessoas, mas vai depender daquilo que a gente tem como determinação. E assim vamos caminhando. Tá bom, né? Quanto mais falar daqui para frente, eu acho que piora a situação, porque acaba sendo muita informação. A informação principal aí é para você ver que Deus estava olhando para a vida dele e estava dando oportunidade para que ele agora fizesse uma escolha para crescimento pessoal dele, para ter a escolha pessoal. E aí ele estaria pronto, então Deus daria sequência nesse chamamento. E graças a esse homem que fez isso, esta mensagem chegou até nós.